Me chamo Evelyn, sou graduanda do terceiro semestre do curso de Direito. Vimos anteriormente o conceito da palavra imputação. Entretanto, vale relembrar o conceito desse termo pelo doutrinador Carlos Roberto Gonçalves em seu livro de Direito Civil. A imputação do pagamento consiste na indicação ou determinação da dívida a ser quitada quando uma pessoa se encontra obrigada, por dois ou mais débitos da mesma natureza, a um só credor e efetua pagamento não suficiente para saldar todas elas, as dívidas no caso, Assim, a imputação pode ser classificada como imputação subjetiva, que é aquela que está na esfera de controle das partes. Ela se subdivide em ativa, passiva e convencional. A imputação subjetiva passiva ela é feita pelo devedor. A imputação é um direito do devedor, o qual poderá indicar a qual das partes oferece o pagamento, desde que líquidas e vencidas, pois assim preceitua o artigo 352 do nosso Código Civil. A pessoa obrigada por dois ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar qual deles oferece pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Já na imputação subjetiva ativa, que é feita pelo credor, nas situações em que o devedor, podendo não exercer seu direito, o credor, de forma subsidiária, assume essa prerrogativa, podendo, no ato da quitação, imputar o pagamento, conforme declarado no artigo 353. Não tendo o devedor declarado em qual das dívidas líquidas e vencidas quer imputar o pagamento, se aceitar a quitação de uma delas, não terá o direito a reclamar contra a imputação feita pelo próprio credor, salvo provando haver ele cometido violência ou dolo. Já na imputação convencional, que é feita tanto pelo devedor, tanto pelo credor, é feito um documento de quitação. Se nele não contiver imputação do que foi pago, poderá as partes realizar acordo para em conjunto, decidir o que foi pago. Assim, vimos aqui o artigo 352 e 353. Adiante veremos os demais artigos de imputação em pagamento, que é os artigos 354 e 355. Vou falar um pouquinho sobre imputação ao pagamento, e para isso eu vou falar sobre os artigos 354 e 355 do Código Civil, que o artigo 354 fala que, havendo capital e juros, o pagamento imputar-se-á primeiro nos juros vencidos e depois no capital, salvo estipulação em contrário, ou se o credor passar a quitação por conta do capital. Bom, esse artigo, ele nos diz que é direito do credor que a quitação do débito imputado, ela se dê primeiramente nas parcelas referentes aos juros vencidos. Isso só não vai acontecer se eles já tiverem combinado anteriormente, as partes, ou se houver uma quitação pelo capital. O artigo 355 nos diz que, se o devedor não fizer a indicação do artigo 352 e a quitação for omissa quanto à imputação, este fará nas dívidas líquidas e vencidas. Em primeiro lugar, se as dívidas forem todas líquidas e vencidas ao mesmo tempo, a imputação far-se-á na mais onorosa. Ou seja, esse dispositivo ele trata da modalidade de imputação legal ao pagamento, que é aplicável em casos que nenhuma das partes tenha efetuado a escolha do débito a ser quitado. Dessa forma, na omissão de ambos os sujeitos, na obrigação, vai ser considerada quitadas as dívidas líquidas e vencidas anteriormente. E se todas tiverem idênticas, nesse aspecto, as primeiras a serem pagas são as mais onerosas, ou seja, as que estão com juros incidentes de maior valor, as que estejam sujeitas à cláusula penal, enfim. Se todas forem igualmente onerosas, serão imputadas o pagamento as mais antigas em primeiro lugar.
A imputação do pagamento, ela incide sobre a constituição de vários débitos entre o mesmo devedor e o mesmo credor. Por exemplo, A deve a B dinheiro por empréstimo. A deve a B um aluguel de um imóvel. E A deve a B uma quantia referente à compra de um carro. Essa situação entre B, que é o credor, e D, o devedor, que envolve distintos negócios jurídicos, ela comporta 3 obrigações. Estando todas elas vencidas e sendo líquidas e não tendo causas, serão imputadas o pagamento as mais antigas em primeiro lugar. A imputação do pagamento, ela incide sobre a constituição de vários débitos entre o mesmo devedor e o mesmo credor. Por exemplo, A deve a B dinheiro por empréstimo. A deve a B um aluguel de um imóvel. E A deve a B uma quantia referente à compra de um carro. Essa situação entre B, que é o credor, e D, o devedor, que envolve distintos negócios jurídicos, ela comporta 3 obrigações. Estando todas elas vencidas e sendo líquidas e não tendo A dinheiro disponível para saldar todas, mas desejando adimplir parcialmente, paga B uma determinada quantia e, após o pagamento dessa quantia determinada, a imputação ela consiste em indicar qual das dívidas será considerada quitada, possibilitando determinar a sequência das parciais quitações até que esteja satisfeito integralmente o credor. A imputação do pagamento ocorre quando o pagamento é insuficiente para saldar todas as dívidas do credor. A pessoa obrigada por 2 ou mais débitos da mesma natureza a um só credor tem o direito de indicar a qual deles oferecer o pagamento, se todos forem líquidos e vencidos. Eu sou a acadêmica Roselane de Oliveira Alexandre e hoje eu vou estar abordando sobre uma outra forma de pagamento que pode se consistir por meio da dação em pagamento, ou datio in solutum. A dação em pagamento, ela está elencada no nosso Código Civil, dos artigos 356 ao 359. O artigo 356 aduz da seguinte forma: o credor pode consentir em receber prestação diversa da que lhe é devida. Então, a dação em pagamento é quando o credor aceita que o devedor definha a relação obrigacional existente entre eles pela substituição do objeto da prestação. Então, por exemplo, entre credor e devedor, há uma obrigação no pagamento pelo devedor no valor de R$1.000. Porém, ele fala, olha, eu não tenho esse valor, mas eu tenho um cavalo que equivale ao mesmo valor. Se o credor consentir, houve então a dação em pagamento. Então, houve essa substituição do objeto da prestação. Então, dentro dessa conceituação do que consiste a dação em pagamento, nós podemos extrair que as principais características dela é a substituição do objeto da obrigação, bem como o credor tem que consentir com essa substituição. Ademais, quando o devedor ele realiza o pagamento por meio do objeto substituído, há uma extinção da obrigação. Então, sendo assim, a dação em pagamento ela também é uma modalidade de extinção de obrigação. Ela pode se consistir também em casos em que ela vai ser regida por meio de contrato, dentro das normas de contrato de compra e venda, também em casos de títulos de crédito e também em casos em que o credor se torna evicto, então que será abordada posteriormente. Boa noite, me chamo Gabriel Durante Miranda e hoje eu vou falar um pouco sobre a dação em pagamento.
Para que a dação em pagamento seja constituída, é necessário os seguintes requisitos. O primeiro é a existência de um débito vencido, ou seja, a entrega da coisa ao credor com a intenção de efetuar o pagamento. O segundo requisito é que seja firmado um acordo posterior em que o credor concorde em receber um pagamento diverso. O terceiro requisito é que o pagamento diverso seja entregue ou feito ao credor, extinguindo-se a obrigação. Está regulado pelo artigo 356 do Código Civil. E por último, o ânimo, que é a vontade de dissolver a obrigação principal. Essa deverá ser entre ambas as partes, ou seja, entre o credor e o devedor. Olá a todos, meu nome é Samila Santana Almeida, sou acadêmica do curso de Direito terceiro semestre e estarei dando continuidade à explicação dos meus colegas. Bom, os artigos a ser tratados aqui é o artigo 357, o artigo 358 e o artigo 359 do Código Civil. Esses artigos eles estarão tratando da dação em pagamento, que é o tema que nós já explicamos aqui para vocês. O 357 ele vai tratar de assuntos referentes à quantia em dinheiro que é substituída pela entrega de algum valor, de algum objeto, de alguma coisa. Nesse caso, ele fala o seguinte, determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes regular serão pelas normas do contrato de compra e venda. Então, para acessar essa prestação, o que vai regular vai ser as normas do contrato de compra e venda. Em geral, não é necessária a equivalência entre o valor inicial e o valor do objeto entregue. Ou seja, se o valor é de cerca de R$1.000, mas eu dei um objeto para pagar, não é necessário, na dação em pagamento, que esse objeto seja de R$1.000. Já o 358 ele vai tratar sobre título de crédito. O que é título de crédito? São cheques, letras de câmbio, as notas promissórias, duplicadas. Então ele fala assim na sua redação: se for título de crédito, a coisa dada em pagamento, a transferência importará em cessação. A transferência importará em cessão, aliás. Como é possível perceber, assim como na entrega de um objeto, no lugar do pagamento, caso a prestação original seja substituída pela entrega de um crédito, o negócio se valerá das regras aplicadas aos casos de cessão de crédito. Ou seja, para esse tipo, o que se aplica aqui é as regras de cessão de crédito. Nessas hipóteses, deverá o cedido ser notificado para que o negócio seja válido para ele. Ou seja, o cedido ele precisa tomar conhecimento para que haja validade. Por último, a gente vai tratar sobre o 359, que é se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, restabelecer-se-á a obrigação primitiva, ficando sem efeito a quitação dada, ressalvados os direitos de terceiros. O que acontece aqui? Quando o indivíduo dispõe de algo que uma sentença judicial determinou não ser de sua propriedade, ou seja, quando ele entrega como pagamento algo que não era dele e sim de terceiro, nesses casos, fica anulada a dação. Se eu pego algo que não é meu, pode ser uma motocicleta, uma bicicleta, algo que não é meu, e vou quitar, não vale, tá, gente?